Quero conversar com vocês hoje a respeito da classificação dos tipos de dores. Tá? As dores elas são classificadas em alguns tipos de forma mais ampla, assim, são divididas então em dores neuropáticas, nociceptivas, nociplásticas e mistas. Qual que é a importância a gente classificar os tipos de dores? Tá? Quando nós conseguimos chegar melhor no principal tipo de dor que o paciente está sentindo, qual que é melhor, como é melhor classificada aquela dor do paciente, nós conseguimos determinar melhor qual é o tipo de tratamento. Tá? Então, qual tratamento que nós vamos prescrever para o paciente. Então, pode ser um tratamento conservador, medicamentoso, pode ser um tratamento fisioterápico, exercícios físicos, medicamentoso, algumas vezes até tratamentos intervencionistas. Então, quando determinamos qual que é a classificação da dor do paciente, nós conseguimos determinar melhor o tratamento e a terapêutica realizada com o paciente. A dor neuropática, então, na verdade, ela resulta de uma lesão ou doença do sistema somatosensitivo do paciente. Então, assim, pressupõe uma lesão neural periférica ou do sistema nervoso central. Quais são as causas principais, então, de dor neuropática? Olhando, então, as causas de dor neuropática, a gente consegue entender melhor quais são as doenças ou as lesões que determinam esse tipo de classificação da dor. Então, as principais causas, nós temos aí a herpes zoster, diabetes mellitus, hanseníase, câncer, HIV, síndrome do túnel do carpo, neuralgia do trigêmeo, lombalgia e inúmeras outras. Então, a gente observa o quê? Que essas lesões ou doenças determinam alterações neurais do trajeto de nervos, tá? Então pode ser tanto central como periférica, né? Periférica ali a gente vê, por exemplo, a herpes zoster, né? E central a gente pode ver ali, por exemplo, um AVC. Um AVC também poderia ser um tipo de lesão que pode determinar dor neuropática. A dor neuropática na população geral brasileira está em torno de 6,9% a 10%, tá, da população. Então ela é bem significativa, na verdade. Tá? E quando a gente considera doenças específicas, a prevalência da dor neuropática aumenta ainda mais. Então pacientes que têm, por exemplo, diabetes mellitus, vão ter em torno de 20 a 26% dos pacientes terão a dor neuropática. Tá? Pacientes com câncer, cerca de 19%, HIV, dor lombar, né? Então ali acima de 30% desses pacientes tem uma chance de ter a dor neuropática. Tá? Como é que nós realizamos o diagnóstico da dor neuropática? Principalmente a história e o exame físico do paciente é muito importante. Tá? O paciente muitas vezes refere a dor dele como, por exemplo, uma dor em queimação, um frio doloroso, choque, agulhada, alfinetada, formigamento. Tá? Esses descritores de dores, eles não são específicos. Então, não é porque o paciente referiu esses descritores de dor que o paciente vai ter dor neuropática, tá? Mas juntando em toda a história, o exame físico do paciente, começa a caminhar mais para esse diagnóstico. Como na dor neuropática tem lesão neural, se aquele nervo que está sendo acometido, ele está relacionado à motricidade, né? Então ele é um nervo motor, então o paciente vai ter essas alterações de motricidade, tá? Pode ter alterações de sensibilidade, reflexos. Então é tão importante durante o exame físico você ter uma avaliação então da sensação térmica do paciente. Você pode utilizar até mesmo a palma da mão, né? Encosta no paciente, vê se ele sente a alteração térmica naquela região. Sensação tátil, então você toca o paciente, vê se ele sente aquela região que você está tocando. O estímulo por punção, por exemplo, pegar algum objeto pontiagudo de madeira, por exemplo, encostar na pele do paciente, fazer uma pressão e ver como ele percebe aquele estímulo, e até mesmo uma sensação vibratória, por exemplo, em alguns casos podem ser utilizados até diapasões para avaliar a sensação vibratória do paciente naquela região do corpo. Já que a dor neuropática está relacionada ao trajeto de nervos, então a gente tem que ter uma plausibilidade neurológica na distribuição dos sintomas. Então a distribuição desses sintomas ela tem que seguir os dermátomos do paciente. Tá? Então os dermátomos ali são regiões do corpo que estão relacionadas a determinados nervos, determinadas raízes nervosas que saem da coluna. Tá? Então a distribuição desses sintomas tem que estar relacionada a esses trajetos.
Toda essa avaliação é importante porque nós podemos determinar melhor qual que vai ser a terapêutica com esse paciente. Então, desde a questão da fisioterapia, exercícios físicos e o tratamento medicamentoso. Então, nesses casos, né, de tratamento da dor neuropática, nós podemos, por exemplo, utilizar de alguns anticonvulsivantes, tá? Então, os gabapentinoides, em doses específicas para tratamento de dor, tá? Antidepressivos tricíclicos ou duais também podem ser utilizados. Em alguns casos, utiliza-se opioides para melhorar a dor do paciente. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a classificação de dor e a importância dela no tratamento dos pacientes. Grande abraço a todos!